Ganhar desses caras é bom demais, né? Tá doido. Eu normalmente brinco. Sejam bem-vindos, inclusive, aí, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo aí no Fiel Imprensa. E já começando falando, né? Pós-jogo aí, Corinthians 2-0 pra cima do Palmeiras. É muito bom, é muito, muito, muito bom ganhar desses caras. Eu normalmente brinco que quando tem derby, eu fico mais aliviado do que feliz quando a gente ganha deles. Eu sempre vou muito tenso. Eu sofro muito, cara, nesse tipo de jogo. Fico muito, muito nervoso, tenso pra caramba. E quando a gente ganha, cara, é um peso tirado das costas. Mas hoje, cara, esse peso foi tirado com o gol do Bidu. E aí o segundo tempo foi só curtir. Que joguinho gostoso, cara. Que joguinho gostoso. Corinthians elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque, com torcida protestando pra caramba contra os jogadores, contra a dirigente, contra o treinador, tudo. Crise terrível dentro da casa dos caras. E jogou por música o Corinthians hoje, principalmente no segundo tempo. Conseguiu trocar os passes e tal. Se assustou, o Corinthians ele se assustou com a expulsão, mas hoje realmente hoje não tem nem o que dizer, cara. Não tem como colocar nenhum ponto negativo do jogo. Não tem, não tem, não tem, não tem. Eu tô extasiado. É aquele momento que você olha assim e você fala, cara, conseguimos. Conseguimos mais uma, aprontar mais uma pra cima dos caras. No meio de um dos piores anos da história do Corinthians, financeiramente, politicamente, o Corinthians instável dentro de campo, trocando treinador, e o treinador que chega demora para poder engrenar, e torcida questionando tudo e todos dentro do clube, escândalos de corrupção e mais escândalos. As últimas 3 gestões do Corinthians sendo investigadas pela polícia, sabe? Processo, no meio de tudo isso, o Corinthians é campeão, ganhando na casa dos caras, e na Copa do Brasil pega e elimina, metendo um 3-0 no agregado, sendo 2-0 dentro do Allianz Parque. É, esse tipo de acontecimento, ele é daquele tipo de confronto, de história, de ano, que entra pro livro de história, e é aquela coisa que quem não é corintiano vai dizer, pô, estão comemorando uma vaga nas oitavas de final, pô, estão comemorando um Paulistinha, sendo que só quem é sabe como é. Não tem como explicar. Todo jogo contra o Palmeiras ele tem uma magnitude muito grande, um jogo eliminatório mais ainda, e o jogo de hoje pesava muito, cara. Você pensa o que poderia ter sido o jogo de hoje, ou então o futuro do Corinthians, caso o Palmeiras tivesse conseguido reverter a vantagem que o Corinthians construiu no primeiro jogo. Você pensa um Corinthians eliminado hoje, com o Augusto podendo voltar no dia 9, sabe? O impacto que isso poderia trazer para o clube. O Dorival possivelmente poderia ter sido demitido hoje se não tivesse se classificado, se tivesse entregado essa vantagem. Só que pensou em todo esse cenário ruim que eu falei agora, todos esses desastres que poderiam ter acontecido? Sabe o que você faz? Você pega, você amassa isso daqui e joga fora, cara. O Corinthians se classificou dentro do Allianz. Cara, um jogo muito, 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 muito favorável ao Corinthians. O jogo se ofereceu ao Corinthians, mesmo com todas as dificuldades que o Corinthians teve em entender o ritmo do jogo depois da expulsão do Aníbal Moreno, que... Aníbal, tá aqui, amigo. Ô, graças, hermano, graças, graças. Cara, pô, deu uma cabeçada no Martinez do nada. Esse jogo, esse pós-jogo, assim, eu tô aqui pra poder curtir com vocês, tá ligado? Eu quero que vocês assistam esse pós-jogo também com um sorriso no rosto, porque eu tô leve, mano, eu tô feliz, eu tô muito feliz, muito, muito, muito feliz. E o Corinthians, mesmo com essa dificuldade aí de poder entrar no ritmo do jogo logo nos primeiros minutos aí, depois que o Aníbal foi expulso, ainda conseguiu trocar passes, conseguiu segurar o jogo, acalmar um pouco, sabe? Eu achei que foi uma partida muito boa do Carrilho, muito boa até o momento em que ele sentiu. Uma pena, né? A lesão do Carrilho, a lesão do Memphis. O Yuri saiu sentindo também, a gente não sabe a gravidade do que teve, vai ser avaliado amanhã.
Mas jogo muito grande. Muito, muito grande do Corinthians. O que o Bidu jogou, cara. O Bidu. Cara, que barbaridade o Bidu jogou hoje, velho. Ele jogou muita bola. O Bidu jogou muita bola. Mateuzinho jogou muita bola. O Ranielli. Putz grila. Cara, o Ranielli. O que foi a partida do Ranielli, velho? Ranielli jogou muita bola na classificatória inteira. Jogou bola no jogo de ida, jogou bola no jogo de volta. Martinez, muito importante. Eu critiquei o Martinez, inclusive, no começo do jogo, porque nesse meio tempo que o Corinthians estava com dificuldade de se encontrar, parecia que o Martinez estava sem função defensiva, ele só servia para poder atacar. Não sei se está vazando no áudio aí, mas o tanto de fogo, de rojão de artifício que está sendo estourado aqui perto de casa é brincadeira. Mas, cara, o Martinez ele tava um pouco perdido. E aí depois quando ele entra no jogo pra poder tirar os caras do sério, nossa, ele joga muita bola também, velho. Muito, muito, muito importante no jogo de hoje. E Ranielli, Martinez, depois o Bidon entrou bem também, hein, mano. O Bidon entrou bem. Ele entrou pra poder desestabilizar os caras e cavou amarelo, e ele tomou amarelo, e saiu porradaria por conta do Bidon. Cara, o Corinthians ele soube jogar um clássico em uma eliminatória, soube jogar um clássico em eliminatória com vantagem no placar. Então é muito importante esse jogo de hoje. Não tem nem muito o que falar, tá ligado? Não tem como analisar aspectos táticos, técnicos. Dá pra falar que o time se portou muito bem. A dupla de zaga, nossa, cara, o Gustavo Henrique e o André Ramalho jogaram muita bola também. Muita, muita, muita bola. Eu tô leve, mano. Eu não consigo criticar ninguém. Eu tô tentando aqui. Você vai falar, o Romero, o Thales, o Charles. Pô, eu não tô nem aí, velho. Por isso ganhou do Palmeiras. 3-0 no agregado. Classificado para as quartas de final. Agora vai ter um sorteio. E vamos ver, né? São Paulo fora, Flamengo fora, Palmeiras fora. Sobre o Botafogo, não sei quando que terminou o jogo do Inter. Mas sobre o Botafogo, Bahia, Corinthians, Cap, Atlético Mineiro. Quem mais? Fluminense ou Inter, né? Tá faltando gente. Tem o Vasco pra jogar, só que o Vasco acho que joga amanhã, né? Não sei. Tem o Vasco e. Tô esquecendo de alguém. Cruzeiro. Tem o Vasco e o Cruzeiro pra poder jogar ainda, né? Cara, dependendo desse sorteio aí, pode se oferecer um bom ano pra gente, hein? Pode se oferecer um muito bom ano. Mas calma. Ganhamos do Palmeiras. Momento mais importante do ano até aqui. Classificamos jogando bola. Não nos classificamos pelo acaso. Nos classificamos jogando bola. O time de Dorival Júnior soube jogar um mata-mata contra o seu maior rival. E isso é muito importante. Dá leveza para poder continuar o trabalho. E agora o Corinthians precisa respirar no Brasileirão. Não precisa de uma grande campanha no Brasileirão. Não precisa, não precisa. Se o Corinthians conseguir se manter seguro, não correr riscos no Brasileirão, beliscar ali uma pré-Libertadores, uma parte de cima da tabela, tá ótimo. O foco agora é a Copa do Brasil que está se oferecendo para um clube menos favorecido. Ganhamos. Essa é a parte mais importante. Ganhamos desses caras, ganhamos jogando muita bola desses caras e plantamos uma crise enorme no Palmeiras. 3-0 no Palmeiras, 1-0 no jogo de ida, 2-0 no jogo de volta. Gols de Memphis no jogo de ida, Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Ganhamos. Vamos, Corinthians. Vamos, 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 vamos.